próxima organela, então, agora são os centríolos, que ainda é uma organela não membranosa, certo? Ela está presente apenas nos seres que são eucariontes, então aqueles que têm núcleo. Não estão presentes, então, em bactérias que são procariontes, tá? Ele é um cilindro oco, ele é formado por 9 conjuntos de 3 microtúbulos que são ligados entre si. Percebam ali na fotografia isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Eles são formados por um tipo de proteína específico, que é a tubulina, que há 2 por células no caso, tá? Eles estão dispostos perpendicular, formando o que nós chamamos de centrosomo. Imagine uma célula em forma 3D, formado por polo norte e polo sul. Imagine isso. Então eu tenho um centríolo lá no polo norte e tenho um centríolo lá no polo sul. Então essa região nós chamamos de centrosomo, tá? Eles são responsáveis pela formação de estruturas locomotoras, como cílios e flagelos, tá? E bem como também por estruturas que ajudam na hora da divisão celular, na hora da mitose e da meiose. Eles que vão ajudar então na replicação aí e da divisão da posição dos cromossomos junto à divisão celular. E pela organização também dos microtúbulos, que lembra que é um tipo então que forma aí o citoesqueleto. Os cílios e os flagelos, eles são responsáveis então por todo o processo de movimentação celular. Então, naquelas fotografias ali embaixo, vocês estão vendo um protozoário celular, certo? Unicelular, que no caso é formado por cílios. Então, esse batimento ciliar ajuda na movimentação. Por exemplo, em nós, seres humanos, os cílios, eles são formados lá na parte da estrutura respiratória, né? Então, nós, por exemplo, na traqueia há cílios e através desse movimento ajuda na retenção de micropartículas que possam danificar o sistema respiratório e ajuda na filtração também. A gente tem o espermatozoide, que é uma célula masculina, que ajuda então, através do batimento, né, do flagelo, a movimentação do espermatozoide até chegar no ovócito para ocorrer a fecundação. No caso da mulher, o ovócito ele é formado por cílios. Então, quando ocorre a movimentação, né, quando o ovócito sai do ovário da mulher e se instala na tuba uterina, esse movimento ele se dá através de cílios, então. Ele é formado por uma molécula proteica, a adeneína, que vai formar pontes, né, entre os pares de microtúbulos que formam esse centríolo. E no caso da movimentação, né, de cílios e flagelos, ocorre através da molécula de ATP também, que gera energia, e através do movimento ciliar e flagelar, ele só vai acontecer porque ocorre a formação de ATP, que é a adenosina trifosfato, que ajuda aí na movimentação. O axonema, ele é uma estrutura que apresenta um eixo de sustentação. Então aquela parte azul ali daquele desenho é o axonema que vai ajudar na sustentação da formação então desses cílios e flagelos. Outra questão que está relacionada aos centríolos é o processo de divisão celular. No caso do centríolo, eles ajudam, orientam na movimentação dos cromossomos, a formar o que nós chamamos de fuso cromático. Então, eles estão relacionados com a divisão celular porque eles vão orientar a movimentação dos cromossomos. E aí, então, forma o que nós chamamos de fuso acromático, que ajuda na divisão celular. Nos seres humanos, por exemplo, ocorrem 2 tipos de divisão, a mitose e a meiose. Quando vai ocorrer essas 2 divisões, ao redor dos centríolos forma um conjunto de filamento, chamado diáster, que daí o que eles vão fazer? Eles vão ajudar nessa orientação no processo então da divisão celular. Então ali na fotografia vocês estão vendo a região onde ficam os centríolos, né? Onde ocorre a formação dos microtúbulos para separação cromossômica, o que é o áster e o que é o cromossomo. Então vocês podem verificar que os centríolos, no caso, eles se aderem aos cromossomos. E lembra que eu falei para vocês que é como se os centríolos estivessem no polo norte, no polo sul? Então, eles começam a puxar então esses cromossomos para que haja a replicação e que haja depois posteriormente o final da divisão celular, tá?
Em células vegetais, por exemplo, o fuso da divisão ele se dá pelo citoesqueleto. Tem um grupo específico de plantas chamadas de angiospermas, que são aquelas que têm fruto, flor, semente, eles não apresentam centríolos. Então, quem ajuda nesse processo de divisão celular é o citoesqueleto dessas células, porque nesse grupo específico de planta não há formação do áster.